Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. 3 meses depois da morte de Marielle, familiares da vereadora e representantes da Anistia Internacional cobram das autoridades mais empenho nas investigações do crime. Seminário tem o objetivo de implantar medidas para o atendimento de população em situação de rua. O comitê gestor determina o trabalho integrado das secretarias na atenção à população de rua. Rio cedia o Velocity, um dos maiores eventos de bicicleta do mundo. E a gente começa esta edição falando do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 3 meses já se passaram e as autoridades ainda não têm uma resposta sobre os culpados. Para marcar a data, parentes da parlamentar e representantes da Anistia Internacional realizaram um ato cobrando explicações e a resolução do caso. Carro de som, vuvuzela, muito barulho para questionar o silêncio das autoridades. 3 meses depois do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, parentes da vereadora e representantes da Anistia Internacional foram para a porta do Ministério Público do Rio cobrar informações e mais empenho no caso. A viúva de Marielle, Mônica Benício, teme que a Copa do Mundo seja um adversário perigoso para o andamento das investigações. A gente está fazendo ato em todos os órgãos que são competentes, que podem estar colaborando, que podem estar pressionando as investigações. Então, a gente não tem tido resistência desses órgãos. A gente tem tido um espírito de colaboração, só que a gente hoje está se posicionando nessas cobranças. É fundamental para que o caso não caia no esquecimento. A investigação já é considerada a mais difícil da história da divisão de homicídios da Polícia do Rio. 90 dias se passaram e muito poucas perguntas foram respondidas. As únicas certezas são de que a emboscada foi planejada com antecedência, que o carro usado pelos atiradores tinha placa clonada e que uma submetralhadora foi usada no crime. A polícia apura uma suposta escuta clandestina feita no gabinete da vereadora durante o recesso do início do ano. Depois de 1 hora de protesto, os pais, a viúva e as representantes da Anistia Internacional foram recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gucem. Na reunião, acompanhada também pela assessora de Direitos Humanos do Ministério Público, foi firmado um compromisso. Reafirmamos o nosso compromisso com a elucidação do homicídio de Marielle e de Anderson, que estamos envidando todos os esforços na busca dos esclarecimentos necessários, que é importante que cheguemos aos verdadeiros culpados. É óbvio que uma investigação dessa magnitude, dessa complexidade, leva um período significativo e não estamos abrindo mão de qualquer tipo de informação ou de relacionamento. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com todas as instituições de âmbito estadual e federal, tem contribuído para buscar os verdadeiros culpados. Sabemos que, sem dúvida alguma, foi um crime político, um crime para calar uma das maiores, se não a maior, representante de direitos humanos, dos direitos humanos hoje em dia no nosso país. A Anistia Internacional entregou hoje para o Procurador-Geral um ofício com as suas reivindicações, que são, primeiro, a reafirmação do compromisso absoluto do Ministério Público com a solução correta dessa investigação, desse caso do assassinato da Marielle Franco. A nossa outra reivindicação é que se forme uma força-tarefa do Ministério Público dedicada a auxiliar e a trabalhar na investigação junto com o promotor natural do caso, idealmente com a participação dos grupos especializados GAESP e GAECO. E que o Ministério Público também exerça o seu papel de controle externo da atividade policial, monitorando a atuação da Polícia Civil nas investigações. Na semana em que se comemora o Dia dos Namorados, a Anistia Internacional publicou um vídeo com depoimentos de Mônica sobre o relacionamento dela com Marielle. Ajuda a manter a luta, é isso que faz com que eu levante de manhã. A dor é interminável, mas a esperança de encontrar a resposta para a principal pergunta ajuda a minimizar o sofrimento. Eles precisam dar uma resposta, tanto para nós, família, como para a sociedade. Porque se não houver essa resposta, eles estão
passando um atestado de incompetência para os órgãos de segurança do Rio de Janeiro. É que a gente possa ter firmeza nessas investigações, estamos confiantes. E o apoio mais importante agora também, que não estamos sozinhos, né? Cada vez que se agrega a qualquer instituição, fortalece muito bem a família e a gente espera que tenhamos uma notícia aí, entendeu? Mais concreta, que são 3 meses de dor, de muita luta, e se precisa, né? A família precisa, a sociedade precisa. E o Brasil está à espera de quem cometeu essa atrocidade. É isso que a gente espera. Aumento da passagem de ônibus passa a valer a partir de domingo. Quem traz as informações é o repórter Vicente Vetromilli. O novo valor da passagem de ônibus de R$ 3,95 passa a vigorar a partir da 0 hora do próximo domingo. A nova tarifa foi decidida numa reunião que durou quase 5 horas na última segunda-feira entre o prefeito Marcelo Crivella, representantes dos rodoviários e da Rio Ônibus. Com o acordo, a greve dos rodoviários, que durou apenas um dia, evitou um transtorno maior para os cariocas. A condição para que essa nova tarifa pudesse ser cobrada foi a suspensão de todas as ações judiciais das empresas de ônibus contra a Prefeitura do Rio, no valor de R$ 180 milhões. Portanto, no próximo domingo, o valor da passagem de ônibus passa de R$ 3,60 para R$ 3,95. De acordo com a Prefeitura, a cidade possui quase 5 mil moradores de rua. O vereador Raimon, que preside uma comissão especial para analisar a situação dessas pessoas, realizou um seminário que tem o objetivo de discutir a implementação na prática de ações conjuntas da Secretaria do Atendimento a essa população. A Comissão Especial da Câmara Municipal, que tem a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a situação das pessoas em situação de rua na cidade, realizou um seminário para debater uma política municipal para essa população. Representantes da Prefeitura e da sociedade civil participaram do encontro. Hilda Correia, integrante do Fórum Estadual Permanente da População de Rua, falou da importância do decreto do governo federal que implementou as políticas públicas no âmbito nacional, que serviu de marco no atendimento à população de rua em todo o país. Responsabiliza diferentes políticas públicas para atenção às necessidades das pessoas que vivem nas ruas. Por exemplo, a saúde, a política de habitação, a política de acesso ao trabalho, a política de educação, cultura, políticas que devem responder às necessidades humanas como um todo. A implantação de um centro POP na zona sul da cidade, a geração de emprego, espaço de acolhimento adequado para o pernoite dessa população e propostas específicas para as mulheres em situação de rua foram alguns dos desafios apresentados pela subsecretária de Proteção Social Especial, Daniela Murta. Outro desafio que a gente tem se colocado enquanto Secretaria de Assistência e já coloca para o comitê, é o atendimento específico para quem está em situação de rua e uso abusivo de drogas, que a gente chama de cenas de uso. A nossa proposta é um atendimento junto com a Secretaria de Saúde, que são os consultórios de rua, para que a gente possa multiplicar esse atendimento para todas as cenas de uso da cidade. O objetivo do encontro foi debater a implementação da Lei Maria Lúcia Pereira, que prevê a criação de um comitê gestor intersetorial que determina o trabalho integrado das secretarias municipais na atenção e proteção à população de rua. Esse seminário é a tentativa de fazer uma ferramenta de luta a mais para fazermos o cumpra-se da lei, para que a lei possa ser cumprida, para que a lei possa, na verdade, estar não só vigindo, mas esteja sendo colocada em prática na cidade do Rio de Janeiro. Porque população em situação de rua é cidadão de direitos como qualquer outro cidadão carioca. Lei aprovada na Câmara do Rio cria programa para quitação com desconto de impostos e taxas municipais. Comissão de Finanças da Câmara se reúne para analisar emendas ao orçamento de 2019. CPI da ciclovia Tim Maia. Membros da comissão fazem vistoria na via para verificar o cumprimento das recomendações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E por iniciativa do vereador Jones Moura, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao guarda municipal Sérgio Eduardo Conceição Santos. O município do Rio de Janeiro é a primeira cidade da América Latina a realizar o Velocity. O evento reúne pesquisadores e ciclistas de todo o mundo. O objetivo é criar políticas públicas para o uso sustentável da bicicleta. Elas são as vedetes da semana no Rio, que se transformou na capital mundial da bicicleta.
Pela primeira vez, a América do Sul cedia a Velocity, um evento que surgiu em Bremen, na Alemanha, em 1980 e inspirou a criação da Federação Europeia de Ciclismo. 500 integrantes participaram nesta quarta-feira da Bike Parade pelas ruas do centro do Rio. O evento atraiu só da América Latina 1.000 técnicos e especialistas, interessados em levar para os seus países o que é aplicado em centros mais desenvolvidos em termos de ciclismo, como a Holanda, onde a preocupação com o ciclista é tão grande que existem pontes apenas para quem anda de bicicleta. A ideia de trazer aqui para o Brasil é principalmente ter técnicos do Rio, do Brasil, da América Latina, começando a pensar a bicicleta com mais seriedade, tentar sensibilizar gestores para que a gente possa ter infraestruturas de qualidade que realmente funcionam. Apesar da crise, a indústria do ciclismo cresce no Brasil. Manaus já é o terceiro polo de fabricação de bicicletas do mundo. Só perde para Taiwan e para a China. Nós estamos acima das nossas expectativas, né? Nós tínhamos uma previsão de crescimento de 9% para o ano de 2018 e atualmente nós já estamos com um crescimento de 10%. A tecnologia está deixando as bicicletas cada vez mais leves, confortáveis e também mais caras. As elétricas variam de R$ 4.990 a R$ 5.490. Podem chegar a 40 km por hora. Usam bateria de lítio, que é menos prejudicial ao meio ambiente e pode durar até 5 horas. Para os que fazem questão de pedalar, a variedade é grande. Esse modelo custa em torno de R$ 3.000, mas as diferenças justificam o valor. Essa bicicleta ela tem um sistema de freio hidráulico, além de ter um sistema de amortecimento com elastômero, então faz com que ela seja um pouco mais confortável, ela tem um pouco mais de segurança. O crescimento do mercado de ciclismo aponta para o transporte de passageiros. Até o fim do ano, o bicitaxi vai estar rodando pelas ruas da Barra e da Zona Sul do Rio. O triciclo é feito de bambu, é movido a bateria e pode chegar a 30 km por hora. Ele vai seguir a tendência dos táxis, vai estar conectado a um aplicativo. As primeiras 40 unidades estão na China, aguardando a importação. Mas queremos focar nas conexões entre as casas e transporte público. Transporte público até a escola, até o trabalho. Então, queremos criar essa primeiro e última milha de transporte no Rio de Janeiro. Especialistas dizem que as ciclovias cariocas precisam acompanhar a tecnologia que vem aperfeiçoando as bicicletas. Já são 450 quilômetros de pistas para os ciclistas, mas a qualidade deve acompanhar a quantidade. O grande problema da infraestrutura cicloviária no Rio hoje é a infraestrutura não está conectada entre si, não está conectada com o transporte público, porque a bicicleta é muito boa numa área pequena de 3, 5, 8 quilômetros, mas na hora de se alcançar uma cidade do tamanho do Rio, é muito importante que você entregue com trem, metrô, barcas, etc. Com a barca essa integração já existe, mas com os outros modais de alta capacidade ainda não. O que impede essa integração? Olha, simplesmente se pensar o espaço, como pode ser feita essa integração. Você vê, alguns anos atrás a barca não permitia bicicletas, hoje são 25 mil bicicletas por mês atravessando de Niterói para cá. Ou seja, é uma coisa que é possível e financeiramente é viável para eles também, porque esses 25 mil passageiros a mais estão trazendo um benefício econômico. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.